Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos aprendendo, estamos tentando melhorar a nossa transmissão. Então hoje também estamos transmitindo pelo YouTube. Tem alguns irmãos assistindo pelo YouTube, alguns irmãos no Face e temos um número um pouco maior assistindo pelo YouTube. Instagram, Face e YouTube. Hoje está estreando, né, essa modalidade desde a semana passada e nós estamos nos aperfeiçoando. Por isso eu vou usar esse microfone, que é o som que está indo para o YouTube. Senhor Jesus. Tem também alguns avisos para os irmãos. Os irmãos viram o decreto que saiu aí agora, liberando até 30 irmãos para reunirem, com algumas ressalvas. Uma delas é que tem que ser abaixo de 60 anos e acima de 2 anos de idade. Então, tem essas ressalvas, não pode estar em nenhum grupo de risco, pressão alta, diabetes e várias situações, né? E então nós oramos, tivemos um pouco de comunhão, a liderança da igreja, e nós resolvemos começar apenas a nossa reunião de oração. Apenas a reunião de oração que vai ser feita presencial, com no máximo 30 irmãos, seguindo todas as regras, né, que o decreto municipal colocou para nós. Então, nós não vamos fazer a nossa reunião de oração como era antes, que era na quarta-feira, por causa da palavra do irmão Miguel e do irmão André, pelo Instituto Vida para Todos. A nossa reunião de oração, então, vai ser às quinta-feiras, às 19h30, seguindo essas prioridades. Nós vamos ter irmãos na portaria para instruir quem estiver chegando, 2 metros de distância, né, cada irmão, e vamos orar, e sabemos que é a reunião mais importante da igreja, é a reunião de oração, é a reunião que move o braço de Deus. Então estão todos convocados, desde que você esteja dentro do decreto. Então leia também o decreto, nós já postamos no grupo da igreja, e ore. E os irmãos da terceira idade, da melhor idade, os acima de 60 anos, não fiquem tristes. Você tem um ministério de oração e ore conosco, use os aplicativos para orar, não deixe de orar. Ligue pelo WhatsApp, use todo o Zoom, mas reúna, ore, porque é a oração que vai mudar a situação que nós estamos vivendo. Nós cremos que a oração move o braço de Deus. Ó Senhor Jesus! Irmãos, e em breve estaremos juntos, todos reunidos, proclamando a vitória do Senhor. Jesus é o Senhor. Então vamos começar, né? Hoje eu estou atrasado, 19h16. Vamos tentar passar o encargo para os irmãos. O título da mensagem de hoje é As promessas de Deus, tem nele o sim e o amém. As promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Quem é o sim e o amém das promessas de Deus? É o nosso amado Senhor Jesus. Aleluia! E espero que os irmãos que têm acesso ao alimento diário tenham lido. Quem não tem, busque o seu lá no Bocafé. Quem não tem, está nos assistindo, não conhece, faça o seu pedido no Bocafé, porque vale a pena, irmãos. A palavra é muito rica. E o nosso encargo é mostrar que Deus tem um plano. Quando Deus nos criou a humanidade, Ele criou um casal. E Ele tinha um plano muito especial para esse casal. Logo lá em Gênesis capítulo 2, nós vemos que quando Ele criou o homem, Ele criou de uma maneira especial. Eu vou pular, né? No capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Então, na criação do homem, Deus, quando criou esse homem, Ele fez ali um boneco de barro, criou o corpo daquele homem e soprou no grego, na verdade aqui no hebraico, é o Neshama. Deus soprou o Neshama. O Neshama de Deus entrou para dentro das narinas daquele corpo ali, de barro, e esse homem passou a ser alma vivente.
Então, algo que veio de dentro de Deus deu vida para o homem. Nenhuma outra criatura, como nós conhecemos a Bíblia, nenhuma outra criatura foi criada dessa maneira. Todos foram criados segundo a sua espécie, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. No capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no 27 diz assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, esse homem criado por Deus, recebeu o sopro de Deus, o nechamar de Deus, e lá em Provérbios capítulo 20, versículo 27, fala que o nechamar do homem é a lâmpada de Deus, ou seja, o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver que está assim. O espírito do homem é a lâmpada de Deus. E em Zacarias capítulo 12, versículo 1 diz assim, que Deus que estendeu os céus, fundou a terra e criou o espírito do homem dentro dele. Aleluia. Irmãos, o nosso espírito humano, não está falando do espírito de Deus, é o espírito, Deus criou dentro de você e de mim um espírito. Deus colocou dentro de nós, de acordo com Eclesiastes, capítulo 3, ele colocou a eternidade dentro do coração do homem, ou seja, o nosso espírito é eterno. O nosso espírito foi colocado dentro do nosso corpo, então nós temos um espírito. Por que fomos criados dessa maneira? Porque Deus queria ter uma relação diferente com essa criatura. Agora, Deus não é como Deus é com os anjos, Deus não é como é com os demais animais, Deus com o homem agora quer ter uma intimidade. Deus quer entrar para dentro desse homem, Deus quer habitar nesse homem e mais do que isso, Deus quer fazer esse homem habitar nele. Irmãos, que visão gloriosa do plano de Deus. Nós ganhamos isso recentemente de uma maneira mais profunda. Deus quer que nós participemos da alegria, da paz, da felicidade, da unidade que o próprio Deus Trino tem. O Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo e eles são um. Eles são um, irmãos. Mas agora eles não querem ser um só, os três. Ele quer nos incluir nessa unidade, nessa comunhão, nessa intimidade. Como diz Provérbios capítulo 8. É impressionante, irmãos, o que está na Bíblia. Provérbios capítulo 8. Os irmãos, há pouco tempo nós vimos isso juntos. Provérbios 8, o versículo 30 diz assim, então eu estava com ele, eu quem? A sabedoria, o próprio Cristo. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável. Olha só, Cristo, o Pai, o Espírito juntos e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Esse era o plano original de Deus, nos criar a sua imagem e semelhança com o Espírito para podermos entrar nessa felicidade do Deus triuno, para ter uma comunhão, fazer parte das delícias, do prazer de estar na presença de Deus. Irmãos, você e eu temos tal direito. João 4 fala para nós, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você tem um espírito, você pode ser um verdadeiro adorador. Oh, aleluia! Nós podemos desfrutar da verdadeira paz e alegria que há no Senhor. Irmãos, isso é impressionante. E lá no Evangelho de João confirma isso para nós. No capítulo 14, olha o que diz aqui. João 14, versículo 27. Abre aí na sua Bíblia, confirma comigo. O Senhor falou assim com os discípulos. Deixo-vos a paz. Essa palavra é para nós hoje. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Deus está falando aqui? Você, ser humano, você que tem um espírito humano, se você me deixar entrar em você, eu vou te introduzir na verdadeira paz. Vocês vão desfrutar da mesma paz que eu, o Filho, o Pai e o Espírito têm. Irmãos, nós vamos poder desfrutar da mesma paz que Deus tem, não a paz que o mundo dá. A paz do mundo é quando você está bem financeiramente, quando você está com saúde, quando está tudo em ordem. Mas quando tem um coronavírus da vida, quando tem crise financeira, quando tem doença, quando tem morte, o ser humano não tem paz. Mas aqui Deus está falando o seguinte, eu
eu quero introduzir vocês em uma paz, uma verdadeira paz, uma paz que no mundo não tem, mas quando você tem comunhão comigo, entra na minha presença e eu entro para dentro de vocês, aleluia, nós temos a verdadeira paz. Irmãos, que encorajamento! E no capítulo de João 17, essa comunhão, esse era o plano de Deus para nós, irmãos. Olha o que fala João 17, é impressionante, olha o versículo 25, diz assim, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Também estes que eu estou salvando, compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia! Irmãos, olha o que está escrito aqui, irmãos. O amor que Deus amou a Jesus. Esse mesmo amor, o Senhor Jesus agora está colocando dentro de nós. O desafio, irmãos, esse é o plano completo de Deus, perfeito. Ele quer que eu e você participemos da Trindade. E o mesmo amor que Deus amou a Jesus, você tem direito de ter ele na sua vida. Você vai receber do Pai o amor de Cristo na sua vida. O mesmo amor com que ele amou a Jesus, ele agora vai te amar. E nós habitaremos nele, e ele vai estar em nós. Irmãos, que alegria! Senhor Jesus, também João, esse amor, às vezes está faltando amor no seu casamento, na pandemia, você está olhando para sua esposa demais da conta, e aí? Não preocupe, Deus habita em você, você tem um Espírito, o Senhor é um com você, Ele derrama o amor na sua vida. E em João 15 também eu separei um versículo aqui, eu vou até conferir porque, olha o que está escrito nele. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Nós podemos ler assim, tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Irmãos, pensa você desfrutar de uma alegria indizível e cheia de glória. Uma alegria que não acaba. Pode tudo acabar em nosso derredor. Faltar saúde, faltar dinheiro, faltar tudo, irmãos. Faltar às vezes um ente querido. Mas a alegria que Deus quer colocar na sua vida é uma alegria completa, perfeita. É a alegria de Deus, irmãos. Que plano maravilhoso. Irmãos, Deus planejou isso de uma maneira maravilhosa. Mas por que nós olhamos para a nossa experiência e não é assim? Por que falta amor? Por que falta alegria? Por que falta paz na nossa vida? Porque, infelizmente, o homem caiu. Houve a queda do homem. E nessa queda, infelizmente, irmãos, nós vamos ler já só o Novo Testamento por causa do tempo. Em Romanos 5 explica isso muito claro. Quando aconteceu a queda, olha o que entrou em nós. Portanto, assim, Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, quando o pecado entrou na humanidade, por causa da desobediência do primeiro casal, não entrou só o pecado aqui em letra em singular, não é o ato de pecar, não é os seus atos pecaminosos. Esse pecado aqui de Romanos 5,12 é uma natureza pecaminosa, por isso fala no singular. Quando por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, junto com o pecado, com a natureza pecaminosa, sabe o que entrou junto? A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o 14 diz assim, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ou seja, essa natureza maligna, esse pecado que habita em nós, junto com ele entrou a morte, que segundo a Bíblia vai ser o último inimigo a ser derrotado. E essa morte opera nos nossos membros. Essa morte tem o poder de mortificar a nossa vida, de nos abater, de nos fazer ficar doente. Ou seja, a nossa carne está enferma pelo pecado. Nós estamos envelhecendo e a morte está operando em nós.
Ó Senhor Jesus. Isso foi a queda do homem. E onde habita pecado, esse homem fica separado. Esse homem se separa de Deus, porque o pecado habita nele. E em 1 João 5, versículo 19, diz assim: o mundo inteiro jaz do maligno. Quando esse pecado alojou na humanidade, entrou no corpo do homem, na carne, e os membros dele se tornaram pecaminosos, ele passou a governar o mundo e ele trouxe para dentro do homem a rebelião que já estava nele. E agora, esse homem que foi criado para estar em Deus, Deus está nele, ter uma vida cheia de paz, de justiça, de alegria, de amor. Ó Senhor, esse homem caiu e agora ele dentro dele agora tem ódio, tem amargura, tem raiva, tem ira, tem briga, tem gritaria, tem discórdia, tem ressentimento, tem falta de perdão. Senhor Jesus. E esse mundo, a Bíblia diz agora em 1 João 5,19, que não só dentro do homem, mas o mundo inteiro, ele criou, agora a palavra mundo é cosmo, a palavra mundo é sistema, ele sistematizou esse mundo para governar esse homem, a cultura que há nesse mundo, o entretenimento que há nesse mundo, a economia, a subsistência, tudo agora é governado por Satanás. De maneira que haja sempre poucas pessoas ricas, a maioria pobre, para haver brigas, violência, drogas, morte, rebeldia, revolta, pessoas com o coração cada dia mais duro, sofrimento, tristeza, angústia, doenças. Tudo isso, irmãos, não é Deus que fez. Foi o sistema maligno do diabo que usurpou o homem, usurpou esse universo. A terça parte dos anjos, nós vimos hoje de manhã, quem acompanhou a mensagem do irmão Pedro Dong, a terça parte seguiu essa rebelião. E hoje é um sistema maligno que está governando esse mundo. Ó Senhor Jesus! E nós estamos, infelizmente, dentro desse sistema. Exteriormente, olha o que aconteceu conosco, irmão. Exteriormente tem esse sistema maligno e interiormente tem essa natureza pecaminosa. O homem foi cercado por Satanás de todos os lados. Leia comigo Efésios capítulo 2, o versículo 2 e 3 diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, toda a humanidade passou a ser caída e seguindo, enganada sutilmente pelo diabo, por Satanás, enganada, porque quando você segue a inclinação da sua carne, você está debaixo do governo do diabo. Você está debaixo, jaz do maligno. Você está sendo governado pelo maligno. Ah, não, mas eu estou fazendo a minha vontade. Deu vontade de ouvir alguma coisa. Deu vontade de assistir alguma outra coisa. E tudo que a sua alma tem vontade, você concede. Sabe o que está acontecendo? Você está sendo governado, não é você. Você está sendo governado, olha o que está escrito aqui, olha. Governado pelo principado e potestade. Quando você é governado? Quando você faz a vontade da carne. Quando você faz a vontade dos seus pensamentos. Você passa a ser alguém governado pelo diabo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, realmente hoje de manhã, e essa mensagem também está confirmando, Satanás está desmascarado. Ele não vai nos enganar mais. Senhor Jesus! Mas o Senhor, irmãos, o Senhor não ficou parado com essa queda do homem. O que o Senhor fez? O Senhor fez a redenção. Aleluia! O Senhor fez um resgate, irmãos. O Senhor, quando viu toda essa situação ocorrendo, Deus, irmãos, nem a morte pode derrotar Deus, porque Ele é o Deus da ressurreição. Então, o que o Senhor fez? O Senhor simplesmente fez a redenção. Em Romanos confirma isso. Ele resgatou esse homem que estava escravizado. Olha aí, Romanos 5 de novo. Olha o que está escrito aí rapidinho. Capítulo 5 de Romanos, o versículo 16, se eu não me engano. Olha só. Romanos 5,16, isso mesmo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa.
para a condenação. Todos foram condenados, o pecado entrou em todos. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Todos nós pecamos agora, irmãos, mas a graça é suficiente para nos justificar. Se pela ofensa de um só e por meio de um reinou a morte, muito mais, aleluia, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Essa é a principal e maior promessa, irmãos, a promessa da salvação. Agora, por meio de Jesus, lembra do título da mensagem? Ele é o sim e o amém de todas as promessas de Deus. E esse foi a abertura para nós recebermos todas as promessas. Jesus fez a redenção por nós. Jesus pagou o preço. Jesus nos salvou, irmãos. Jesus foi até a cruz e nos salvou. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E agora, irmãos? Agora o Senhor quer nos usar como seus ministros. Agora nós não podemos ser mais enganados como o primeiro homem foi enganado. Nós temos que voltar à simplicidade da salvação, à alegria da nossa salvação, porque esse Cristo maravilhoso nos salvou e nos fez parte da sua igreja. Aleluia! Senhor Jesus! E aí, vamos entrar agora em 2 Coríntios, capítulo, por causa do nosso tempo aqui, para dar tempo, nós vamos entrar em 2 Coríntios, capítulo 1. A igreja de Corinto, os irmãos conhecem, era uma igreja problemática, cheia de dificuldade, e aí o que o Senhor fez? Ele nos trouxe da situação pecaminosa e Ele quis salvar-nos. E aí em 2 Coríntios capítulo 1, nós vamos começar a ler aqui, vamos ler aqui, deixa eu pular. Ó Senhor Jesus, por causa do tempo, vamos pular aqui, vamos pular. Senhor Jesus. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 2 primeiro. O versículo, deixa eu ver se é ele mesmo. Não, 1:13. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes bem compreendeis, e espero que os compreendeis de todo, como também já em parte nos compreendeste, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança resolvi primeiro encontrar-me, para que tivesses um segundo benefício, Senhor Jesus. Ora, determinando isso, 17, terei porventura agido com leviandade, ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Por que Paulo falou isso aqui? Porque eles estavam duvidando de Paulo. Eles estavam duvidando do apóstolo, porque o apóstolo falou que ia até eles e não foi, por causa de uma situação que ocorreu. Mas, enfim, Paulo está falando para eles assim, olha, eu não sou um homem de duas palavras, eu não falo sim e falo não. Eu sempre sigo o padrão de Cristo, que Ele é o sim. Então vocês estão duvidando de mim, mas eu sempre tenho uma palavra sóbria. Eu sempre falo sim para vocês, mas eu não pude ir até vocês. Aí eu queria ler, lembra disso, irmãos? Paulo falou, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim ou não. Não é assim. 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Vocês não estão entendendo? Não é sim e não. Tem hora que eu falo sim para vocês, tem hora que eu falo não. Ou seja, eles estavam falando que Paulo era mentiroso, um homem de palavra fraca, não tinha peso na palavra dele. 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim não, mas sempre nele houve o sim. Ou seja, o padrão de Paulo era Cristo. Então ele não falava sim e não, ele era um homem de uma só palavra. Se tinha que falar não por uma situação pecaminosa, ele dizia não. Se ele tinha que falar sim por uma situação de bênção, ele falava sim. Irmãos, esse tem que ser o nosso padrão. Quero ler para os irmãos. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Sabe o que está escrito lá? Seja, os irmãos lembram? Mateus 5, 37. Olha só. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que disso passar, vem do maligno. Entende, irmãos?
nós temos que ter o mesmo padrão do apóstolo Paulo, que é o padrão de Jesus. O nosso falar tem que ser sim, sim. Você está numa situação da sua vida, você tem que responder algo para sua esposa, para o seu filho, para o seu chefe. Uma situação que talvez se você falar sim, você sabe que vai trazer uma consequência para você. Aí você se sente apertado naquela situação. Aí você faz, em vez de você falar sim, você fala o quê? Não. Não porque não é mentira, mas também é meia verdade. Você fala não porque se você falar sim, vai dar pano para manga. Você vai ter que resolver a situação. Isso não é um padrão de um homem de Deus. Isso não é padrão de um ministro da Nova Aliança. O nosso falar tem que ser sim ou não. E o que passar disso? Quando a sua palavra for mais ou menos, às vezes eu falo sim, às vezes eu falo não, de acordo com o que é melhor para mim. Isso é do maligno, é de Satanás, irmãos. E em João 8, capítulo de João, Evangelho de João 8, 44, fala que o diabo é o pai da mentira. Quando você, a sua vida, às vezes é sim e às vezes é não, de acordo com o que é bom para você, você está sendo um com o diabo. Você está cooperando, você está encabeçado por ele. Então, irmãos, vamos sair dessa vida. Vamos ser sinceros e simples diante de Deus. Vamos ser puros. O nosso falar tem que ser sim, amém, e sempre prontos, sempre transparentes, sempre simples e puros, como diz a palavra. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala que nós vamos ter que prestar conta, irmãos, de tudo que fizermos por meio do nosso corpo. Hebreus capítulo 4, versículo 13, fala que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Nada está escondido. E é a Ele que vamos ter que prestar conta. Então não tente enganar os irmãos, não tente enganar os filhos, não tente enganar as pessoas que você trabalha com ela. Não adianta, irmãos. Nós estamos diante de Deus. O nosso falar tem que ser sim ou não. Nunca mais ou menos. E o que passar disso, lembre sempre, quando você estiver dando o seu jeitinho brasileiro, lembre, você está debaixo do governo do maligno. Ó Senhor Jesus, as nossas decisões, irmãos, o nosso falar tem que ser baseado no que Cristo aprova. Cristo é o sim e o amém. Não vamos sair desse padrão. 2 Coríntios capítulo 1 ainda, vamos ler agora o versículo 20. Então nós lemos o 19, né? Paulo deixou claro. Vou ler de novo. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim, não, mas sempre nele houve o sim. Sempre em Jesus houve o sim. Tudo o que Deus queria que ele fizesse, o Senhor Jesus falava, eis-me aqui, sim. Quem lê os evangelhos vai ver, ele só fazia o que o Pai mandava, ele dependia do Pai, sempre ele foi sim. Ó Senhor Jesus, aleluia! Irmãos, quando Deus te chamar para pregar o evangelho, esteja em Cristo e diga sim. Quando Deus te chamar para orar de madrugada, quando Deus te pedir para participar do relógio de oração, quarta-feira agora vamos ter reunião de oração, Deus está te chamando, quinta-feira, aleluia, eu fui corrigido aqui, irmãos. Quinta-feira, Deus está nos chamando para orar. Você que pode, você que está dentro da faixa etária, você que está dentro do decreto, em nome de Jesus, não diga não, por causa da preguiça. Se você dizer não, você está debaixo do império das trevas. Se você tiver força maior, doença, trabalho, amém, na cama, passando mal, mas tirando disso, irmãos, em nome de Jesus, diga sim, sim, eis-me aqui, eu vou orar quinta-feira com os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. 20, porque quantas são as promessas de Deus? Irmãos, eu pergunto para os irmãos, quantas são as promessas de Deus, irmãos? Misericórdia, são demais. Quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim e o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O que ele está falando aqui? Que Cristo é o sim e o amém das promessas de Deus. Em outras palavras, se você não tiver Cristo, se você não estiver vivendo em Cristo, nenhuma promessa de Deus vai te alcançar. Talvez aqui responda algumas dúvidas que você tem. Por que Deus não me abençoa? Por que a promessa de Deus não chegou até mim? Porque o seu viver está fora de Cristo. No velho homem, eu vou te mostrar o que acontece com o velho homem. Efésios capítulo 2. Olha o que acontece com o velho homem.
Versículo 11 diz assim, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de outrora, quando você era gentio é incrédulo, não cria, vivia na religião. O versículo 12 diz assim, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ó Senhor Jesus, olha aí, irmãos. Quando nós estamos fora de Cristo, nós somos separados da comunidade de Israel, nós somos estranhos às alianças da promessa, não temos esperança, estamos sem Deus e no mundo que jaz do maligno. Isso é um homem que vive fora de Cristo. Isso é uma família que vive fora de Cristo. Versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, viu aí? Em Cristo, Cristo é o sim e o amém de todas as promessas contidas na palavra de Deus. Em Cristo Jesus, eu e você que estava longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo, aleluia, porque Ele é a nossa paz. A primeira promessa, Ele é a minha paz, Ele é sua paz. Está com medo, irmão? Medo da morte? Sombra da morte, você está com medo? Com medo do coronavírus? Com medo de doença? Cristo é a nossa paz. Se você estiver em Cristo, você tem promessa, você tem alegria, você tem esperança. Ó Senhor Jesus! Se deixar eu sair pulando aqui, irmãos. Que riqueza! Que riqueza, irmãos! Eu vou falar um pouco então das promessas. Se você estiver em Cristo, uma das primeiras promessas para nós que temos filhos, não vamos desanimar dos nossos filhos, irmãos. Olha o que diz Atos capítulo 2, logo quando a salvação chegou. Atos diz assim, 2:39, pois para vós outros é a promessa. Aleluia! Olha só, irmãos. O 38 fala assim, respondeu Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Eu fui batizado em nome de Jesus. Para a remissão dos pecados, nós somos redimidos dos nossos pecados. E recebereis o dom do Espírito. Para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, o Espírito Santo da promessa não é só para mim, não é só para você, é para os nossos filhos. Aleluia! A esperança para os nossos filhos. Deixa, até aqueles que estão rebeldes, eles têm promessa. Eu tenho promessa. Vamos nos apegar à promessa, irmãos. Não o que nós estamos vendo. Somos um povo cheio de promessa. Qual o segredo? Está em Cristo. Cristo traz a promessa para a minha vida. Versículo, agora, Hebreus capítulo 2:14. Eu quero ler essa promessa, irmãos, porque eu sei que tem irmão que está com medo. Eu sei que tem irmão que está com medo de adoecer. Eu sei que tem irmão que está ficando em parafuso, não está podendo sair de casa. Eu sei que tem irmãos que está louco para reunir e ainda liberou a reunião. Você não pode vir por causa da sua idade. Eu sei que tem irmãos que está atemorizado, com tanta pressão, tanta notícia ruim. Mas eu vou te falar uma boa nova em Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus participou, irmãos. Igualmente participou, se tornou um homem como nós e morreu para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluia! Irmão, você não precisa ter medo da morte. Você tem Jesus no seu coração, que venceu aquele que tem o poder da morte. Você vai ter medo de quê, irmãos? Medo de doença? Se você morrer, meu irmão, nem a morte separa você do amor de Deus. Porque você vai ressuscitar, meu irmão. Você vai só morrer se o Senhor quiser te levar logo. Não tenha medo. Cuide da sua saúde. Não estou falando para você não cuidar. Cuide da saúde. Siga os protocolos. Mas tenha fé. Aquele que venceu o poder da morte habita em você. O diabo não pode jogar coisa na sua mente. Olha aqui, a pessoa que livrasse todo aquele que pelo pavor da morte estava sujeito à escravidão por toda a vida. Não aceite pesadelo na sua vida. Não aceite você perder sono por causa de medo, ansiedade. Deus em Cristo já te deu o poder da ressurreição. Venceu o diabo, irmãos. Ó Senhor Jesus. E você também foi vencido, você está na cruz. Oh, aleluia. Aquele que pode nos guiar. E Salmo 23, hein, irmãos? É promessa ou não é? Puxa vida, nós estamos ganhando o Salmo 23, irmãos.
Nós estamos desfrutando. O Esdras, acho que tem umas 10 mensagens que ele está falando do Salmo 23 e não terminou. Irmãos, é promessa demais. E sabe qual a promessa que eu desfruto muito aqui no Salmo 23, já que nós estamos nessa época agora? Olha que promessa gostosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem nesse mundo não está no vale da sombra da morte? Quem nesse mundo não pode ser contaminado com coronavírus e vir até a falecer? Quem sabe se o seu corpo tem imunidade ou não tem? Então a sombra da morte está aí. Mas ainda, irmãos, que o mundo inteiro está na sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Por que, irmão, você não vai temer? Porque tu estás comigo. Ó Senhor Jesus, fala aí, irmão. Tu estás comigo. Irmão, nós já vimos o propósito de Deus, nós estamos no Senhor, o Senhor está em nós. O Senhor está conosco. Então por que temer mal? Ah, irmão, mas a sombra da morte está aí. Não tem problema não, irmãos. Olha o que está escrito em Mateus 4. Olha a outra promessa de Mateus 4. Essa promessa já chegou em nós. Mateus 4,16. Aleluia, o povo que jazia em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia! Bom, irmãos, se tem sombra da morte, Jesus já chegou até nós. Uma grande luz já chegou até nós. Não precisa temer mais. Esse Jesus, que é luz, já habita em nosso coração. Que promessa maravilhosa! Aleluia! Quantas horas? 10 para 8. Ô, glória, eu tenho 10 minutos, porque tem promessa demais para falar para os irmãos. Eu vou falando promessa aqui até acabar o tempo. Ó Senhor Jesus, ô glória, que promessa. Eu vou dar mais uma promessa. Em época de coronavírus e falta de dinheiro e situação que está nos atazanando, irmãos, em Mateus 6 tem outra promessa. Olha a promessa de Mateus 6. Que delícia, que vida, irmão. Se você estiver em Cristo, essa promessa é sua. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Aleluia! Observai as aves do campo, do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Irmãos, o seu valor é muito maior. O seu valor é tão maior do que as aves que Jesus morreu por você na cruz. Ele pagou um preço de sangue por você. Ele deu a vida, irmão. O maior patrimônio que Deus tem no universo é o ser humano. É você, sou eu, é o seu filho, é a sua família. Deus ama o homem. Ele investiu tudo no homem. Nem os anjos. Nós somos muito superior aos anjos. O valor que Deus deu para nós é demais. E você acha que Ele vai deixar você mendigar o pão? Se eu e você estivermos em Cristo, irmãos, Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos suprir. Aleluia! E quem está em Cristo faz o quê? Versículo 32. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Não vos inquieteis, não fique agitado para lá e para cá. Busca o reino, leia a Bíblia, ore mais, pregue evangelho, cuida de pessoas. Isso é que é buscar o reino, é cuidar de pessoas, é levar a salvação, pregar o evangelho do reino. Irmãos, o Senhor quer voltar logo. Vamos apressar a volta do Senhor. Vamos buscar primeiro o reino. Aleluia! Senhor Jesus, essa promessa é boa, hein? Romanos 8, 28, vou falar de cor, todo mundo sabe. Tudo coopera. Tudo coopera. Tudo, irmãos, no grego é tudo mesmo. Doença coopera, coronavírus coopera, falta de dinheiro coopera, morte coopera, tudo que você está passando, meu irmão. Irmão, mas o que eu estou passando você não sabe. Irmão, a Bíblia fala que coopera. Mentira do diabo que o seu problema é maior do que do outro. Cada um, Deus só permite aquilo que nós aguentamos. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Deus não permite nada além do que você suporta. E junto com o que você está passando, Ele provê livramento. Ele provê livramento, salvação. Ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus está trabalhando na sua vida. Acorda, Ele está te fazendo vencedor. Que promessa! Oh, glória! E lá em Romanos 8, fala mais. Já que nós estamos no meio do coronavírus, vou ter que ler. E a morte, hein? E se a morte chegar, irmãos, para onde você vai?
Você não vai para o lago de fogo, porque estou bem certo. Versículo 38, 8:38. Romanos 8:38. Estou bem certo. Irmão, nessa noite fala para o diabo. Estou bem certo. Fala para a sua alma e para o seu medo. Estou bem certo. De que nem a morte, aleluia, nem a vida, nem os anjos, anjo, tudo caído, tudo destruído, tudo derrotado, nem os principados, nem as coisas do presente. O que é as coisas do presente hoje? Coronavírus, pandemia, falta de dinheiro, emprego, quarentena, nem as coisas do presente, nem o que vai vir ainda, irmãos. Do futuro, não sabemos o que vai vir. Nem os poderes, as autoridades espirituais, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Que promessa! Quem é o sim, amém? Que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Meu Senhor, fala assim, irmãos, eu estou em Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia! Irmãos, nada pode te separar, nada pode me separar. Senhor Jesus, que promessa, irmãos. Com essa promessa aqui, irmão, nós podemos passar qualquer vale da sombra da morte. Que riqueza, que riqueza. E lá em Apocalipse 3, 20 e 21 diz assim, eis que estou à porta e bato. Irmãos, nessa noite, o Senhor está à porta da sua casa, do seu coração e está batendo. Eis que estou à porta e bato, estou batendo. Se alguém abrir, irmão, vamos abrir o coração hoje. Se alguém abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você, eu vou morar com você. Mal nenhum vai chegar na sua casa. Eu vou pôr uma coluna de fogo em volta. Ô Senhor Jesus, irmãos, é rico demais. Que promessa, irmãos. Abra o seu coração agora, que o Senhor vai entrar, é agora. Vamos invocar? Senhor Jesus, Senhor Jesus, pode entrar na minha casa, pode entrar no meu coração, Senhor Jesus. E essa promessa que eu tenho que ler para os irmãos, quantos minutos? Tem tempo ainda? 5 minutos. Opa, tem promessa. Vou dar mais uma promessa para os irmãos. O Senhor entrou no nosso coração, o Senhor habita em nós. Que segurança, que alegria, que satisfação. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Irmãos, vamos parar de buscar as coisas desse mundo. Vamos parar de buscar dinheiro, riqueza. Para de ficar triste porque você é pobre. Para de ficar ansioso se você é rico. Para de buscar mais coisas, irmãos. Vamos buscar as coisas lá do alto. Vamos ficar contente com o carro que tem, com a casa que tem, com o dinheiro que tem, com a falta do dinheiro que você tem. Fica contente, irmão, com a esposa que você tem, com o filho que você tem. Fique contente. Amarra a avareza da sua vida. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai com as coisas que você tem, porque Deus tem dito: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Quer uma promessa melhor que essa, irmão? Deus está garantindo aqui para você. Larga o seu velho homem, larga o seu sonho terreno, porque de maneira alguma eu vou te deixar, meu filho. Eu nunca e jamais te abandonarei. Nunca, jamais te abandonarei. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que promessa maravilhosa, hein? E outra parte da mensagem, que não vai dar tempo para falar, vou resumir aqui, é que o versículo 2 Coríntios, capítulo 1, fala para nós, Senhor Jesus. Se fosse o Pedro ou o Wesley, ia falar assim, sábado que vem eu termino, né? Mas aqui é diferente, nós vamos passar o bastão para outro. 2 Coríntios, capítulo 1, diz assim, o versículo 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Esse ponto é riquíssimo. Uma pena, irmãos, é uma pena não poder falar. Mas eu quero dizer para os irmãos, você já foi ungido pelo Espírito Santo. Você é batizado pelo Espírito Santo. No dia que você creu e converteu, o Espírito Santo te ungiu. O dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você faz parte do corpo de Cristo. E quando Cristo foi ungido, todo o corpo foi ungido. E na unidade, na unção, aleluia, nós podemos servir a Deus. E, além de ungido, você foi também selado. Selado, você é propriedade exclusiva de Deus. Satanás não pode tocar em você. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Lá em 1 João 5,19, o versículo começa assim,
Nós somos de Deus. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Você é selado. Não aceite o mundo contaminar a sua vida. Não aceite a sua carne querer assistir qualquer coisa. Não aceite o inimigo entrar nos seus ouvidos, na sua vida, no seu coração. Você é de Deus. Eu sou de Deus. Nós somos selados. Aleluia. E mais, Ele selou e nos deu o penhor do Espírito. Nós temos uma garantia, irmãos. Nós temos uma garantia que nós vamos ser salvos. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Vou fazer uma oração para os irmãos para encerrar. Dá tempo a oração? Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos chamou, Senhor. Que nós estamos no mundo sem esperança e sem Deus. Senhor Jesus. Mas o Senhor nos selou, Senhor. O Senhor nos comprou com teu sangue precioso. O Senhor pagou um preço muito alto, Senhor. E hoje nós queremos viver a vida da igreja. Oh, queremos ser teus servos. Queremos ser fiéis a ti, Senhor. Senhor, muito obrigado pelas tuas promessas. Nós estamos longe das tuas promessas, mas o Senhor nos amou de tal maneira e nos deu o Cristo maravilhoso. O Senhor morreu e ressuscitou por nós. Hoje nós temos o Espírito em nós. Nós temos a garantia, o penhor, que um dia nós vamos ser redimidos até no nosso corpo. Seremos os vencedores dessa era. Obrigado pela garantia desse Espírito em nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.